E Obrigada, professor Diego. Bom, está mais do que claro, né, que a gente retoma e sempre volta para a questão nacional, da ausência de um projeto nacional, quais são as implicações exatas disso, né, como o Brasil está deixando de aproveitar de toda essa abertura e de toda essa oportunidade em face da ascensão multipolar que a China figura agora. Já há algumas décadas, mas agora sobretudo. Eu vou, então, propor que a gente faça duas rodadas de perguntas, porque a gente recebeu bastante pergunta, tem algumas perguntas também aqui do portal. Para vocês, tudo bem? Eu posso fazer agora 4 perguntas, vocês respondem da ordem que preferirem, depois a gente abre para outro bloco, pode ser? Tá ótimo. Perfeito. Perfeito, combinado. Então, a primeira pergunta é: qual a diferença da economia do projetamento para o planejamento capitalista keynesiano com o New Deal? A segunda é: qual o papel da exportação de capitais da China na geopolítica? Existe um imperialismo chinês? Terceira pergunta é: quais as consequências da política externa brasileira sob Bolsonaro para as relações entre Brasil e China? Vocês abordaram bastante essa questão. E a quarta pergunta desse bloco é: a maior presença da China na América Latina favorece ou prejudica os interesses regionais do Brasil? Obrigada. Podem responder na ordem que preferirem. Então, eu vou responder essa questão do projetamento, que, em certa medida, o Rangel, quando ele escreve esse livro, Elementos de Economia do Projetamento, em 56, ou 59, agora eu perdi aqui, eu tive Covid, então minha memória às vezes está falhando. Ele está olhando para duas realidades, ele está olhando para a realidade, ele está olhando para a União Soviética, né, projeto Sputnik, aquela coisa toda que foi a União Soviética, no final da década de 50, e observando a reconstrução europeia, né, ou seja, a substituição do keynesianismo militarizado alemão pelo welfare state europeu, aqueles grandes projetos na Europa. Ele observava regularidades muito semelhantes dos dois lados da cortina de ferro. Evidentemente que a União Soviética era a realidade mais proeminente de economia de projetamento que ele dizia, mas basicamente o que significava, o que é o projetamento? A elevação a um grau superior, vamos dizer assim, o ato de projetar, por exemplo, uma cadeia produtiva, uma ponte, uma ferrovia, não é? O que isso não é algo menor, como vou falar aqui mais adiante. Agora, isso demanda construção de condições objetivas e institucionais para que isso possa acontecer, para que uma economia seja movida por grandes projetos. Isso demanda com que o Estado, a partir de suas instituições, sejam bancos de desenvolvimento, instituições de planejamento, ele consiga restringir ao máximo a ação da lei do valor, ou seja, uma economia em que o Estado ele é basicamente ausente, é uma economia voltada ao curto prazo, mas quando o Estado ele é muito presente na esfera produtiva, por exemplo, a lei do valor ela passa a ter uma ação restringida, que abre condições para a economia se voltar ao longo prazo. E evidente que a União Soviética, por ter, vamos dizer assim, uma economia em que os meios de produção fundamentais estavam sob o controle do Estado, diferentemente da Europa Ocidental, ela era uma expressão muito maior de uma economia de projetamento, né? O que significa o projetamento hoje, tá? Eu, particularmente, tenho escrito sobre isso, não copiando aquilo que o Rangel escreveu em 56 ou 59, alguém faça a pesquisa para mim aí, agora quem se esqueceu fui eu, não pegando aquilo e aplicando mecanicamente na China. O que acontece é que eu cheguei a um ponto na minha pesquisa em que eu não conseguia mais... As teorias que a gente está acostumado a manejar para entender processos de desenvolvimento não estavam mais cabendo, não estavam mais trazendo não estava mais correspondendo àquilo que eu esperava, ou seja, não era mais... A China já havia... O processo de desenvolvimento chinês havia alcançado um nível X, que estava meio que cancelando as teorias voltadas à compreensão de um outro momento histórico. Eu estou falando aqui dos economistas clássicos de desenvolvimento, os economistas pioneiros de desenvolvimento pós da década de 50 e 60, teorias gerais de desenvolvimento estruturalistas, sejam latino-americanas, sejam anglo-saxãs, ou seja, e próprias teorias de Estado desenvolvimentista que surgem para explicar o caso japonês, coreano, né, Alice Amsden,
o Chang, e o pai do próprio conceito de Estado desenvolvimentista, que é o Chalmers Johnson, né? Ou seja, já não, essas teorias já não estavam mais explicando a China. Tudo aquilo que eu falei aqui da capacidade de planificação em nível superior, a capacidade de intervenção muito rápida no território, ou seja, ampliação do domínio do ser humano sobre a natureza. Foi retomando essa leitura do Rangel, após 9 vezes que eu li esse livro, porque é um livro muito, muito denso, muito tecnocrata, difícil, é um livro de economia escrito para engenheiros, ou seja, só depois que eu fui perceber que o Rangel estava construindo, vamos dizer assim, um esqueleto teórico de uma ciência para explicar uma economia que transitava, que estava transitando de uma economia baseada na geração de ouro de troca para uma economia voltada a projetos indutores de utilidade no sentido de riqueza ao bem comum, vamos dizer assim. Ou seja, o Rangel constrói essa ciência, a ciência do projetamento, que eu tenho tentado aplicar à China mais recentemente, eu acredito que com algum sucesso. Existem algumas irregularidades que nós descobrimos, quando falo nós, sou eu, tem professores Alexa, o professor Alexis Dantas, Carlos Espíndola, alguns orientandos de doutorado, de mestrado. Aqui eu só dou um exemplo para vocês, né, de que foi essa capacidade que os chineses têm hoje de superar uma característica típica do capitalismo, que é a incerteza keynesiana, a partir da presença do Estado no setor financeiro e produtivo como os indutores do investimento, ou seja, o empresário privado não é mais o senhor, vamos dizer assim, que toma a decisão de investimento, ou seja, o investimento privado depende da ação das empresas estatais e dos efeitos de cadeamento dos investimentos estatais. Também tem uma outra regularidade que nós acabamos descobrindo ao longo do processo de estudo, que é a possibilidade de planificar a destruição criativa schumpeteriana. Isso significa que a China hoje, ela combina, na China hoje tem 2 milhões de técnicos, eu falo de todas as lives, eu vou repetir de novo, 2 milhões de técnicos, que são economistas de projetos, engenheiros de projetos, que são voltados a 2 tarefas. A primeira tarefa é catch-up tecnológico, é manter a China na fronteira do conhecimento, na fronteira tecnológica, e diferentemente do Japão e da Coreia, reivindicar um espaço no território tecnológico, o qual ela é afrontada, não é? Ao mesmo tempo em que se cria condições a geração de 11 milhões de empregos urbanos por ano a partir desse plano quinquenal, mas falando de 13 milhões por ano nos últimos 2 planos quinquenais, ou seja, eles conseguiram tirar do setor privado a proeminência do processo de destruição criativa, que a União Soviética ela não existia esse processo, e transferiu para a cabeça de 2 milhões de pessoas brilhantes que fazem esse processo na China, não é? O que significa, no final das contas, a economia do projetamento? Para terminar essa minha apresentação, depois o Diego entra na questão do imperialismo e essas questões que tem mais domínio do que eu. Quando se observa um projeto como o projeto de 10 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade, a necessidade de cidades inteligentes na China que está se produzindo agora, a completa conexão do país, aliás, 50% das torres 5G no mundo estão na China hoje. Isso eleva a capacidade de planificação da economia a níveis absurdos, assim, que jamais ninguém imaginou, não é? Isso significa que a China, o projeto, né, ou seja, o ato de projetar algo, de projetar uma ponte, projetar um hospital, projetar uma ferrovia, projetar um grande bem público, como eu coloquei aqui, ele acaba expressando um fenômeno que vai além da operação contábil em si, que é a transformação da razão em instrumento de governo, ou seja, o socialismo hoje, se me perguntarem o que é socialismo hoje na minha cabeça é muito clara que o socialismo hoje, ele surge como uma forma histórica, que tem na razão, vamos dizer assim, a sua principal expressão, e essa razão ela é instrumento de governo, ao contrário do Ocidente, que a irracionalidade é completa, vamos dizer assim. Ou seja, o socialismo visto como a superação da propriedade privada, o fim do dinheiro, o controle operário das empresas, eu acho que tudo isso são formas históricas que vão se criar condições para que elas surjam um dia. Mas o socialismo como modo de produção novo, que como ele só tem 100 anos, ele apresenta formas históricas assim muito diferentes com aquelas que nós imaginamos quando lemos Marx, quando lemos os clássicos do marxismo, e muito do que tem na cabeça, até porque a verdade ela se dá durante o movimento, né? Não dá para trabalhar com apriorismo em relação a fenômenos sociais. Então, acho que a razão
A transformação da razão em instrumento de governo é a principal forma histórica com a qual a China se apresenta ao mundo, e o socialismo, a forma como o socialismo se apresenta ao mundo, tendo a China seu local por excelência, né? Basicamente é isso sobre projetamento. Agora sobre imperialismo, já falei demais, né? O Diego pode falar melhor. Eu acho que não é um país imperialista, até porque eu acho que existem outras determinações de imperialismo que são muito diferentes daquelas do Lenin, do século de 100 anos atrás, né? Mas eu deixo com o Diego essa questão, que eu acho que ele tem mais capacidade do que para responder. Obrigado. Professor, o microfone está desativado. Bom, vamos lá então, vamos para as outras 3 questões aqui. A questão do imperialismo eu já tinha comentado de maneira rápida no final da live, né? E eu acho que resumir o imperialismo, a exportação de capitais, é no mínimo, uma leitura demasiado apressada e ligeira da obra clássica do Lenin. Na verdade, o imperialismo é um complexo sistema de dominação multifacetado, e a gente não encontra exatamente isso nas relações da China com o mundo. A gente encontra assimetria, a gente encontra competição, a gente encontra até certa rivalidade. Agora, um sistema complexo de dominação, de intervenção, a gente não encontra. E, de outro lado, no caso do Brasil, o que a gente percebe de maneira muito clara é a falta de uma estratégia para lidar com o parceiro e extrair disso, né, as melhores oportunidades. Quer dizer, mesmo na era desenvolvimentista, existia uma política de barganha, existia uma política externa com o qual o Brasil navegava e extraía o melhor dos diversos parceiros, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, do Japão, etc, etc, etc. E aqui eu já pego essa questão para encadear na outra que diz respeito à política externa brasileira. Eu acho que é possível concluir, sem ousar demais, que a política externa do governo Bolsonaro representa uma quebra no padrão histórico de Itamaraty. E aí eu não me refiro ao governo lulista ou coisa que o valha. Eu me refiro ao padrão histórico de Itamaraty herdado lá do Barão do Rio Branco, que pressupunha uma certa autonomia do Brasil, uma busca do desenvolvimento, uma ênfase no multilateralismo, uma prioridade sobre a solução negociada para conflitos, etc, etc, etc. Então, é a primeira vez na história secular do Brasil, né, que a política externa é conduzida de maneira amadorística, de maneira militante, de maneira engajada no pior sentido que pode ter esse termo, e evidentemente a gente só não está enfrentando problemas maiores, e aí que foi o cerne da pergunta, ou seja, como uma política externa pouco responsável pode produzir efeitos no Brasil. Eu creio que produz efeitos menores graças à própria China. E aqui nós voltamos a uma questão que a gente chegou a comentar na live. A China é uma sociedade milenar, cujo tempo e a estratégia é de longo prazo, né? E ela sabe que o atual governo é um governo passageiro, por um lado, que o Brasil é o país mais importante da América do Sul, é o país mais importante do hemisfério sul, e, portanto, tem interesses de Estado que são interesses permanentes. E é isso que ela vai cultivar, apesar, né, da condução absolutamente irresponsável da política externa por parte do atual governo brasileiro. Isso por um lado. Por outro lado, ela sabe que o nível da retórica da política externa brasileira não corresponde com o crescimento da relação da China com o Brasil. Ou seja, nos últimos 2 anos, o crescimento do comércio da China com o Brasil foi virtuoso. Por quê? Porque isso não depende apenas na narrativa da diplomacia brasileira. E a China descobriu, ou vem explorando, outros canais de interação com governadores, né, com federações industriais, e com isso mantendo a pujança das relações bilaterais. Então, eu acho que a estratégia do governo chinês é moldada segundo esses parâmetros. E a última questão, que diz respeito à presença da China na América Latina, eu penso o seguinte: há uma certa analogia com relação às relações
da China com o Brasil. Qual é essa analogia? O Brasil se retirou de uma liderança que vinha construindo na região, através da Unasul, através da CELAC. Foi uma opção deliberada de um governo que rompeu com um padrão de inserção brasileira que tinha a América do Sul como ênfase. E isso está inscrito na própria Constituição, não foi uma opção do governo Lula. Bom, dito isto, além de se retirar dessa liderança, que de fato foi aprofundada com o governo Lula, se alinhou de maneira automática com os Estados Unidos, também rompendo um padrão de interação internacional. Obviamente que o recuo brasileiro, combinado com a incapacidade dos Estados Unidos de liderar a região, se transformou num vácuo que fez com que a China se transformasse no maior parceiro comercial de quase todos os países da América do Sul, que estendesse a nova Rota da Seda para a região e que isso pode ser uma grande oportunidade para resolver o que, na minha avaliação, é o principal gargalo da integração sul-americana, que já havia sido diagnosticado com a criação da IRSA, né, lá no início dos anos 2000, que é a infraestrutura. Né? O forte da China, o forte da nova Rota da Seda, o pilar da nova Rota da Seda é a infraestrutura, o principal gargalo da América do Sul é a infraestrutura. Agora, como a América do Sul vai transformar essa infraestrutura, não apenas em corredores de exportação, mas em mecanismos de integração regional, depende, sim, não só da China, mas depende das estratégias dos países, das estratégias de integração regional. Mais uma vez, a gente não pode depositar no ombro de um membro externo a resolução de problemas internos, né? Como muitas vezes algumas abordagens estreitas costumam fazer. Enfim, de maneira sintética, porque eram 3 questões, mas acho que essas respostas dão conta, pelo menos, das linhas gerais daquilo que foi levantado. Obrigado. Obrigada, professor. Professor Elias, você fazer alguns comentários aí nessas questões ou estão contemplados? Posso passar para a próxima rodada de perguntas? Eu não sei se o Diego concorda comigo, mas eu acho que uma das características dos chineses é que eles não se opõem a projetos nacionais autônomos de ninguém, né? Eles não trabalham contra projetos nacionais. Muito pelo contrário. O que a realidade tem demonstrado é que os chineses eles buscam casar os seus interesses com projetos nacionais que vão se afirmando. Eu vou dar aqui 3 exemplos muito rápidos aqui que eu acho que são interessantes. Um é paradigmático, que é o acordo assinado entre o Irã e a China uns meses atrás, prevendo a troca de petróleo, basicamente, por grandes bens públicos que os chineses vão transferir para o Irã, ou seja, o Irã vai ser completamente reconectado por trens de alta velocidade, por linhas de alta velocidade que os chineses vão implantar lá. Vai haver transferência de tecnologia desses investimentos, vão se instalar unidades produtivas no país, né? Ou seja, o Irã vai se industrializar a partir desse acordo, que, se não me engano, é de 10 anos de duração, envolvendo coisa de 500 bilhões de dólares, fora o metrô de Teherã. O caso da Etiópia também, que a Etiópia falou para os chineses, olha, não quero mais somente, enfim, ser uma exportadora de bens primários, eu quero que vocês transfiram para cá cadeias produtivas, eu quero que vocês tragam para cá zonas econômicas especiais, nos mesmos moldes que vocês implantaram no começo da década de 80, os chineses aceitaram esses termos, estão lá fazendo isso, e o caso argentino agora, que a Argentina, um acordo de alto nível entre Argentina e China, vamos dizer assim, para também envolvendo trens de alta velocidade, que, sob o ponto de vista particular, tem um alcance estratégico interessantíssimo para quem tem que entender as relações Argentina e América Latina, como elas são e como elas deveriam ser. Acho que a Argentina está dando uma boa amostra disso. E imperialismo é um tema muito pesado, porque imperialismo ele é um conceito, vamos dizer assim, não uma palavra de ordem, é um conceito para você compreender uma realidade, né? Falar que a China é um país imperialista ou algo do tipo é, no mínimo, igualar a China aos Estados Unidos, né? O que eu acho um exagero, até porque são 2 formações completamente diferentes, assim, enfim, são duas filosofias que constroem as suas ideologias, que posicionam ambos os países no mundo completamente diferentes, né? Então, acho que falar que a China é um país imperialista, acho que deveria conhecer um pouco da história da filosofia clássica chinesa, no caso dos americanos, a filosofia que eles importam do Mediterrâneo Oriental,
de destino manifesto, essa coisa toda que nós conhecemos. Então, eu acho que cabe mais profundidade do que ficar um pouco nessa linha, nessa linha da discurso, agitação e propaganda, não resolve muito os nossos problemas, acho eu, né? Não sei. Valeu. Obrigada, professor. Bom, então, vamos seguir para a segunda rodada de perguntas, né? Augusto Colório diz: gostaria de saber qual é a visão dos professores em relação à política externa chinesa para o continente africano nesse contexto da transição sistêmica. Pergunta de Isadora Garcia, que diz: o que vocês acham da possibilidade da Lava Jato ter sido uma política de contenção dos Estados Unidos para frear a China na América Latina? Edson José Gracioli diz: os BRICS poderiam ter cumprido um papel importante nessa articulação que permitiria ao Brasil se aliar ao que a China vem fazendo? Como recuperar isso sem uma nova base social e política? E Antônio Paim pergunta para o Elias como que funciona o sistema de justiça chinês. Tivemos mais perguntas, mas a gente seleciona essas 4 porque tem bastante, realmente... A gente pode dar continuidade depois em outro bloco, se for o caso. Acho que o Diego escreveu recentemente sobre a África, não foi, Diego? Você escreveu sobre isso, né? China e África, né? Você quer falar? Posso pegar isso aí, então. Eu começo por aí e depois te passo a bola. Bom, vamos começar por essa questão aí do Augusto, né? Sobre a política externa chinesa para a África. A África... A escalada chinesa na África ocorre exatamente nos anos 90, quando a África se transformou numa espécie de continente esquecido, convulsionado por pandemias, por golpes, por decrescimento econômico e assim por diante. E a China, nessa equação de promover a sua expansão combinada com infraestrutura, com crescimento, com aumento da demanda, a África, a partir do século XXI, passou a ser uma das regiões do mundo que mais crescia. E não só passou a se estabilizar, e vários países começaram a se reconstruir e se reordenar, alguns deles tinham 20 ou 30 anos de processo de colonização, ainda países muito jovens, como muitos deles, a partir daquilo que o Elias citou, como a Etiópia, como o Egito, como Angola, passaram a criar os alicerces dos seus processos de desenvolvimento. E, de novo, eu retomo o argumento da questão do imperialismo, é óbvio que existem assimetrias. Agora, os países africanos, como Elias destacou, que têm um projeto nacional e que sabem negociar e que sabem estabelecer relações altivas, de fato conseguem avançar muito. E isso é notável. A África hoje, o principal parceiro comercial da África no conjunto é a China, né? E isso, na minha avaliação, é sintomático dessa grande reestruturação, dessa grande transição geoeconômica que passa pela construção de novos eixos que escapam pela primeira vez em 500 anos do Atlântico Norte. Por isso que essa questão é bastante relevante. E aqui eu já engato com outras 2 questões em relação ainda ao projeto nacional, para depois passar aqui a palavra para o Elias e a gente se encaminhar para as considerações. Essa questão da Lava Jato, né, me parece cada vez mais claro que as mudanças político-institucionais e econômicas ocorridas no Brasil nos últimos 4, 5 anos, evidentemente, decorreram da articulação de forças internas com forças externas, né, a cooperação do judiciário brasileiro com o judiciário americano, e tudo começando lá com as escutas da NSA, indicam de maneira agora, recentemente, aí a CPI da fake news revelou que havia recursos estrangeiros envolvidos nessas manifestações e nessas articulações políticas. Então, o que já era bastante imaginado, o que a gente está vendo aí o batom na cueca, a gente está vendo uma comprovação, a gente está vendo os indícios, né? Havia convicção, mas não havia prova. Agora a gente está tendo as provas de maneira muito, muito explícita. E sim, a gente viu que o giro da política brasileira influencia sobre os processos de integração na América do Sul, né? Influenciou também sobre o papel do Brasil nos BRICS, que mostrou total desinteresse, mais uma vez
reafirma a questão, rompendo com padrões de inserção internacional que vinham sendo construídos pelo Itamaraty há um bom tempo, e nos colocando numa situação de grande dificuldade, inclusive para resolver problemas dramáticos como o problema da pandemia, né? A Índia, de maneira muito clara, deixou de priorizar o Brasil, não há nenhuma articulação com a Rússia, que também é criadora de uma das vacinas importantes. Enfim, o Brasil está numa situação dramática, fruto, inclusive, dessa desidratação dos BRICS. É bom lembrar que 3 dos membros dos BRICS, Índia, China e Rússia, são os principais produtores de insumos ou das atuais vacinas. Então, a gente, infelizmente, batemos hoje mais de 3 mil mortes, pela primeira vez, representando mais de 20% das mortes de Covid no mundo, e eu acho que isso revela o tamanho das dificuldades que o Brasil vem enfrentando na atualidade. É mais ou menos isso aí que eu gostaria de comentar de maneira mais telegráfica. Então, sou eu agora? Vai lá, camarada. Eu vou concordar com o Diego, porque sobre essa questão da Lava Jato, vai ficando isso tudo que o Diego falou, eu acho que vai chegar um momento da história do Brasil, porque quando eu falo em nós construímos um fio que poderia levar, nós descobrimos a filosofia da história brasileira, né? Ou seja, quais são o que é universal no particular que forma o Brasil, ou seja, qual que é o nosso significado enquanto construção histórica, né, nacional, etc, etc, e esse processo que eu tento ser um propagandista dela, no bom sentido do termo, passa por uma comissão da verdade sobre a Operação Lava Jato, sem nenhuma dúvida. Eu acho que a gente falava tanto de comissão da verdade para tudo, para uma série de questões a posteriori que ocorreram, tem que haver um entendimento nacional sobre certas ocorrências na nossa história, mas acho que a Operação Lava Jato, ela ultrapassou, vamos dizer assim, qualquer limite do que eu chamaria de razoabilidade nacional, né? Ou seja, o Barão de Mauá falava do bom senso nacional, né? Que era basicamente fazer uma leitura crítica das teorias que chegavam aqui ao Brasil para explicar processos de industrialização ou não, né? Inclusive, ele foi vítima de muita teoria importada criticamente, o Barão de Mauá. Então, acho que a busca por um fio condutor que nos leve a uma filosofia da história brasileira e que nos ressignifique enquanto realidade geográfica e construção histórica passa por uma chamada, entre aspas, eu falo um nome fantasia, né? Mas de uma revisão do que foi a Operação Lava Jato, de responsabilização de figuras, né? Uma leitura de um processo histórico turbulento da história do Brasil, em que agentes de Estado trabalharam abertamente para uma potência estrangeira. Tem que ficar falando que eles juiz fez complô com o Ministério Público, isso aí não é nada perto do que... Isso, por si só, já é uma ilegalidade absurda, né? Mas isso foi somente a parte de um todo que envolve o envolvimento dessa gente com os americanos, com o Departamento de Justiça, ou seja, ele veio aberta da América Latina, aquela história toda do Galeano, né? Então, eu acredito que a construção de olhar para frente o Brasil como projeto nacional passa, sim, profundamente por uma comissão da verdade da Operação Lava Jato, por uma visão de processo histórico sobre como são formados os quadros do serviço público brasileiro, qual que é o perfil dos quadros do serviço público brasileiro, qual que é o grau de formação deles, ou seja, existe uma americanofilia muito grande dentro dos mais altos graus do funcionário público brasileiro. Quando eu falo isso, estou falando, por exemplo, de técnicos do BNDES, ou seja, técnicos de um banco de desenvolvimento de longo prazo, voltado para o desenvolvimento, ou seja, o papel profícuo de um banco no BNDES, ele está lotado de gente que é neoclássico, não acredita na proposta do banco, mas trabalha no BNDES. Então, o IPE é a mesma coisa. Ou seja, qual que é a etiologia do Estado Nacional Brasileiro, né? Qual que é a anatomia que levou a mais ampla aceitação dentro do próprio Estado de uma operação que provocou um dumping do Estado contra o próprio Estado, né? Porque, em grande medida, o que acontece, para encerrar essa minha apresentação, né, o mundo vive nos últimos anos, últimos
basicamente 10 anos, um processo, mais um, né, de fusões e aquisições absurdas pelo mundo, ou seja, empresa comprando empresa, uma queda na demanda mundial muito grande. Isso significa que muitas empresas deixaram de ter demanda, como Siemens, como as construtoras americanas, não tem demanda. A demanda caiu. E nesse processo, por exemplo, o Brasil, ele por si só já é uma reserva de mercado absurda, vamos dizer assim, que aqui tem tudo para se construir ainda, né? Estrada, ferrovia, tem que reconstruir todas as cidades, tem que levar metrô para todas as cidades, grandes cidades brasileiras, tem que quadruplicar os metrôs de Rio e de São Paulo, ou seja, tem que construir cidades abaixo do solo, ou seja, o Brasil tem cidades ciclópicas, né? Tem tudo em cima e nada embaixo, ou seja, existe uma imensa reserva de mercado para a engenharia nacional, não é? Ao mesmo tempo que a própria Síria, por exemplo, e a África também tem enormes reservas de mercado para serem exploradas por empresas brasileiras, né? Agentes do Estado brasileiro operam um esquema de destruição dessas cadeias produtivas, não é? E de entrega de reservas de mercado que seria para nossas empresas para o capital estrangeiro na lei, ou seja, a Petrobras, a partir de hoje, está proibida de comprar dentro do mercado nacional, vai ter que comprar fora, porque as nossas empresas são corruptas. Ou seja, foi isso que a Lava Jato fez com o Brasil. Sabe? Foi muito além de prender um presidente, o ex-presidente, de cometer os crimes que cometeu contra o Lula, né? Ou seja, o mundo todo, um processo de fusões e aquisições, uma corrida por demanda, e o Brasil entregando o nosso território econômico, tirando dessa engenharia mecânica construída em 60 anos, na base da porrada, ou seja, não é fácil construir essas empresas, construir esse grau de tecnificação dessas nossas empresas, né? E foi destruído. E está entregue. Aí o Brasil hoje, se tiver que fazer uma rodovia, vai precisar de contratar uma empresa estrangeira, né? Isso é criminoso, né? Eu não gosto de usar muitos sistemas, muita lacração falar que é criminoso, né? Mas é um crime, né? Não tem outra... Eu acho que qualquer pessoa que se diz patriota, vamos dizer assim, tem que olhar criticamente para essa história recente do Brasil e ter uma visão de processo histórico para ver a que ponto que nós chegamos e que elementos do serviço público brasileiro colaborarem com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos na maior tranquilidade, na maior caradura, sem nenhum medo de serem pegos, enfim. É o que eu vejo, é assim que eu vejo um pouco dentro desse algo mais geral que eu falo da constituição de uma filosofia da história brasileira, é assim que eu vejo a Operação Lava Jato, né? Enfim, basicamente isso. Obrigado. Obrigada, professores. Bom, então, antes de abrir para as considerações finais, né, para a gente encaminhar para o fim dessa live, eu queria novamente agradecer aos professores Elias e Diego por aceitarem nosso convite. O debate fica sempre melhor com a presença de vocês, com as contribuições de vocês, que são sempre engrandecedoras, né? A gente move para outras direções, para entender como que essas relações da China vão implicar em uma pátria lesada, né? Como está o Estado brasileiro atualmente. Então, deixo também o recado para quem está assistindo a gente, que semana que vem, no dia 24 de março, às 8 da noite, também estaremos aqui dando continuidade à série Questão Nacional em Debate, com o tema Auxílio Emergencial, Teto de Gastos e Pandemia, né? Temas cruciais para a gente dar continuidade na questão nacional, de extrema relevância, e vamos ter a presença dos professores Brescia Pereira e Nelson Marconi. Agora eu queria abrir, né, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, agradecer de novo aos professores e abrir para as considerações finais. Eu começo aqui, Diego, estou vendo um professor da Federal do Uberlândia, o Edilson Gracioli, presente na nossa live. Edilson é um grande intelectual mineiro, amigo, e eu quero mandar um beijo para ele, né? Mandar um beijo, um abraço para o Diego Pautasso, que é um prazer tê-lo por perto, mesmo que seja de forma virtual, a Amanda, em nome do Portal Disparada, e é sempre bom comparecer no Portal Nacionalista. Eu me coloco sempre como um nacionalista, né, e até minhas simpatias pelo socialismo, pelo marxismo, eles são produto do meu amor pelo Brasil, né, então fui guiado a marxismo a partir de um amor assim, que o meu pai libanês, ele me ensinou a ter pelo Brasil, que foi a pátria que o recebeu, né, e eu posso dizer que o Brasil é o amor da minha vida, e
E a razão da minha existência, com certeza, é esse país, ver esse país vencer, até porque a vitória do Brasil, ele é parte da vitória da humanidade, né? Assim que eu vejo a nossa trajetória, né? Um abraço a todos e voltarei assim que for chamado novamente. Estou me autoconvidando, como sempre faço, nos lugares em que eu me sinto bem. Esse lugar aqui é um lugar que me faz sentir bem, o Portal Disparado. Um abraço. Tá mais que convidado, professor, de novo, os dois. Obrigada, professor Diego. Fique à vontade. Mais uma vez, agradecer a condução da Amanda, agradecer e parabenizar o portal. Acho que, mais do que nunca, a esquerda precisa de um espaço para discutir a questão nacional. Me sinto muito honrado de fazer parte dessa iniciativa. Quero, mais uma vez, parabenizar e saudar o meu amigo Elias, que foi um cara muito importante na minha formação desde 2009, quando a gente foi pela primeira vez lá para a China. Desde então tem sido um amigo, um colega, que ele aí e a sua família se cuide nesse contexto da pandemia, como os demais que estão nos ouvindo. E estarei aqui a postos acompanhando esses debates que eu tenho certeza que vão contribuir para a gente repensar o Brasil, que vive um momento talvez singular na sua história, de descaminho e de dificuldade de reencontrar uma saída política, tanto não só em função da incapacidade do atual governo, mas das dificuldades da própria oposição em reconfigurar um plano capaz de unificar a maior parte dos setores progressistas em torno de um novo ciclo aí virtuoso de desenvolvimento. Agradeço mais uma vez e uma boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigada novamente. A nossa audiência, os professores, acompanhem as redes dos professores Diego e Elias, acompanhem as redes do Disparada e até a próxima. Obrigada novamente. Tchau, tchau.